Sabuga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na 15ª parte. Pois é, a gente está montando o sistema colonial, fazendo-o produzir, naquela lógica mercantilista, né? A colônia para abastecer a metrópole. E a opção, você já sabe, foi pela lavoura açucareira. No início, os índios eram os escravizados. Agora, chegou a vez da gente entrar num outro tema, que é a escravidão do negro. É um tema doído? Sim. É um tema difícil de ser tratado? Sim. Por vezes causa-nos muito desconforto? Que bom que causa. Isso ajuda a gente a trabalhar em nós uma série de conceitos que precisam ser revisitados, precisam ser ressignificados e discutidos. Não adianta a gente fugir da história. Tá aí, é o nosso passado como país. 300 anos de escravidão do negro. Não se passa por capítulo tão longo impunemente. Tem uma série de questões na sociedade contemporânea no Brasil que, para serem entendidas, precisamos voltar ao começo. Então aproveite essas aulas não só para visitar o passado, mas também para pensar em muita coisa do presente. E a gente começa, você está vendo aqui na nossa lousa digital interativa, a gente começa falando da necessidade de ressignificação de algumas coisas. Por exemplo, você já ouviu por aí uma discussão se a gente deve chamar de preto ou negro a uma pessoa de pele escura. Se isso faz algum sentido. Esse tipo de discussão está bem colocada ou não? Enfim, é uma discussão posta, para a qual não há consenso. Muitos advogam que a palavra negro teria vindo do grego nigro, que quer dizer inimigo. Então, seria melhor, nesse caso, advogam, falar preto. Outros dizem, não, vem do latim, mas de qualquer jeito é problemático, porque vem do latim necro, que significa morte. De fato, há muita gente por aí que questiona a utilização do termo negro. Porque, afinal de contas, num país como o nosso, com racismo estrutural muito bem definido e inegável, é realmente parte do nosso vocabulário. Tudo que diz respeito a negro parece ruim, não é? Lista negra, passado negro, a coisa tá negra, enfim, passa por aí essa discussão. Bandim, é uma discussão meramente semântica, né? Nós estamos discutindo palavras, ok? Eu sei lá, acho meio... Isso não desce pra mim, não tá legal. Eu acho que ficar discutindo palavra, o que tem negro, preto, é uma discussão meramente semântica. Pois é, acontece que há alguns, muitos, que pensam que não é uma discussão meramente semântica. A forma como colocamos as palavras diz muito sobre como entendemos determinadas situações. Faça um gesto de boa vontade. Tenta colocar numa suspensão filosófica por um instante. Eu sei que você pensa que são só palavras, mas tenta pensar que o conceito de raça não existia entre os africanos no momento em que os portugueses, os holandeses, os europeus começaram a entrar na costa africana em busca de mão de obra para ser escravizada em suas colônias. Não existia o conceito de raça. Na África, não. Havia muito claro as etnias, muito bem demarcadas, mas raça foi um conceito introduzido pelo colonizador para justificar o que ele estava fazendo. E a partir daí, parece que houve uma fusão de conceitos. Todas as vezes que se fala em escravo, que é um conceito, a gente tende no Brasil a associar a pessoas de pele negra. E a partir daí, constrói-se no nosso imaginário que negro e escravo são sinônimos. Quando a gente fala da necessidade de ressignificar, e eu sei que como branco privilegiado,
eu não tenho o lugar de fala, porque eu conheço a teoria, mas não conheço a dor e o peso de ser preto. Mas é necessário, como professor de história, como alguém que procura pensar os conceitos, é necessário a gente se deter sobre questões como essa. Por mais que uns e outros de fato digam, ah, isso é um modismo, isso... Bom, veja só, há muito tempo atrás, alguém me ajudou a pensar que quando a gente fala morador de rua, a gente está sacramentando uma situação, como se a pessoa de fato morasse na rua. Ninguém mora na rua. A pessoa está numa situação que foi jogada na rua. Então, em vez de dizer morador de rua, muitos dizem pessoa em situação de rua. Quer ver um outro exemplo? Alguns dizem a prostituta e outros dizem a mulher prostituída. Porque prostituta já dá um peso, uma condição, como se ela tivesse quase que nascido assim. Enquanto que o termo prostituída nos dá a ideia de um processo que pode até envolver a vontade dela, ou não. Um processo que a levou a prostituir-se. Nesse mesmo caminho, que tal se a gente trocasse o termo escravo, que nos parece sugerir uma condição, como se a pessoa tivesse nascido assim, por escravizado, para mostrar que foi submetido a um processo que o tornou assim. Enfim, gente, a gente não esgota isso por aqui não, mas era importante abrir fazendo essas considerações, porque o tema que nos aguarda vai mexer com muita coisa do presente, como eu disse. Beleza? Mas vamos voltar à história. Fica essa tarefa de casa aí. Problematize, pense. Não estou aqui para fazer nenhuma doutrinação ideológica com você, por favor, não é a minha intenção. Mas problematize, ok? Não morra, minha filha. Olha só, os primeiros negros a serem escravizados no Brasil o foram por volta de 1538. Olha, quando estavam montando os engenhos de cana-de-açúcar e a mão de obra prevalecente era a do índio. Pois é, mas tem um sujeito chamado Jorge Lopes Bichorda que trouxe alguns negros da África e os escravizou na Bahia. Pois é, mas o marco referencial para o tráfico negreiro em larga escala não é 1538, é 1550. Vandim, então, de 1534, quando começaram a escravizar os índios, até 1550, praticamente foram só os índios. Depois que entrou o negro, o índio deixou de ser escravizado? Não, o índio continuou por um bom tempo. Aliás, como nós vimos naquela aula sobre a escravidão indígena. Tranquilo? Então tá, vamos falar um pouquinho do tráfico negreiro? Beleza, o tráfico negreiro durava mais ou menos 30 a 50 dias, uma viagem dessa. De porto em porto na África, até encher o porão do navio com a sua carga, sim, porque seres humanos eram tratados como mercadoria nessa lógica. Até encher o porão com 200 a 600 escravizados, o navio cruzava o Atlântico e aí passavam-se em torno de 50 dias. Vamos lá. Cerca de 10% da carga, pessoas sendo tratadas como mercadoria, morriam na viagem. Você sabe que, inclusive, os navios negreiros tinham um triste apelido de tumbeiros, porque mais pareciam-se túmulos. Pois é, viajavam acorrentados uns aos outros, quase sem respirar ar fresco, espremidos para caber mais, muito mal alimentados e, com isso, pereciam em grande quantidade. Ao chegarem ao continente, no porto, quando eram preparados para serem vendidos como animais, aqueles que haviam morrido durante a viagem, bom, tiveram seus corpos lançados ao mar. Os que chegavam ainda vivos, mas morriam já próximo à costa, eram descartados por aí. Há documentos históricos das autoridades proibindo que traficantes de escravos jogassem por aí, pelas ruas, por um aterro qualquer, ali perto do porto, a carga que havia morrido durante a viagem. Pois é, há que se pensar, não é? Há que se fazer uma grande reflexão em torno desse tema. Sim, eu sei que com aquilo que sabemos hoje,
não podemos nos arvorar a juízes do passado, mas há casos que, convenhamos, a gente tem que pensar o que se passava pela cabeça de alguém que traficava pessoas, e ainda o fazem, porque o tráfico de pessoas é um tema contemporâneo, como se fossem objetos, mercadorias. Pois é, vamos voltando então ao tráfico negreiro. Cerca de 12 milhões de africanos foram trazidos para a América para serem escravizados. Em 300 anos, desses 12 milhões, 5 milhões, em média, calcula-se, tenham ficado escravizados aqui no Brasil. Beleza. Olha, o número de escravizados conferia status ao seu senhor. Sabia disso? Então, era um símbolo de status dizer, eu tenho 25 escravos, e o outro dizendo, eu tenho 120 escravos. Dava um status social. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que madames, às vezes sinhazinhas, para irem à missa, levavam junto 12 escravas e colocavam nelas as suas joias, como se elas fossem vitrines ambulantes, para mostrar a toda a população, olha só, essas joias são minhas. É uma outra lógica, né? Ou às vezes é uma mesma lógica, eis a questão. Então, olha só, vendidos ou trocados por produtos. Um africano de uma etnia vendendo o seu ser humano, o seu par, um outro africano. E isso faz com que algumas pessoas, sabe, dentro do racismo estrutural, dessa lógica perversa, alguns dizem, bom, era o próprio negro que vendia o outro negro. E desconhece que não havia naquele momento histórico consciência de negritude, sequer a consciência de que a África era um continente e todos os povos eram irmãos. Então, um ser humano vendendo outro, concordo, mas tentar camuflar o discurso, um negro vendendo outro negro, como se isso justificasse a escravidão, aí eu tenho cá as minhas reservas pessoais. Veja bem um outro detalhe. Ao chegarem ao continente, esses negros eram besuntados com óleo de palma para esconder suas feridas e realçar a musculatura, e eram separados por grupos linguísticos, apartados de sua etnia e de sua cultura, para dificultar as revoltas, pensavam assim os senhores, amparados pelos consultores que lá no porto do Valongo, por exemplo, se ofereciam para dar consultoria a você que talvez estivesse lá pela primeira vez comprando escravos. Ajudavam você a observar os dentes, para ver se o escravo valia, ajudavam a definir o preço e ajudavam a abrir teus olhos. Olha, não compre vários da mesma família ou da mesma etnia, porque assim você fica em risco. Podem se unir contra você. Pois é. Outro detalhe, a gente sabe que há uma narrativa histórica por aí que dá conta de uma tal tristeza profunda chamada banzo. Já ouviu falar? Alguns dizem assim, muitos escravos morriam de banzo. Eu já vi professores na internet dizendo assim, era tipo uma depressão que dava. Pois é, há que se cuidar dessa narrativa, porque há alguns autores que suspeitam e sustentam que essa narrativa do banzo era para camuflar os maus tratos. Imagina, 50 dias mal alimentados, sem respirar ar puro, acorrentados uns aos outros. O negro morre e você diz que ele morreu de saudade. Não é suavizar muito alguma coisa que aos nossos olhos é crudelíssimo? Um processo desumanizador? E aí tudo se resume, morreu de uma saudade profunda. Faça-nos o favor, ok? Tratados como mercadorias, chamados de peças, assim desembarcaram por aqui reis, rainhas, guerreiros, poetas, pensadores, aqui, alguns que sabiam fundir o ferro muito antes dos europeus, pessoas com uma história, pessoas tiradas de seu continente, do seu grupo familiar, de sua cultura, capturados por uma etnia inimiga e vendido ao europeu para ser trazido para cá, para o outro lado do Atlântico, para construir esse Brasil, que é construído, sim, com sangue e suor de milhões de africanos. Força na peruca
nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.